Sejam todos bem-vindos. A gente agradece a presença de todos. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, que a gente possa ter uma reunião tranquila, como sempre. E no momento do passe, cada um faz o seu pedido mental. Nós temos a mesa mediúnica. Muitos espíritos que nos acompanham são trazidos conosco aqui, pelos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, para receber ajuda. Então, é uma oportunidade que nós temos. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado. Então, boa noite novamente. Nós estamos no capítulo 9, item 7, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Questão 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham. 525A. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim, eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por um lugar, e eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que quer obter, de tal sorte que o homem, não crendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre arbítrio. Olha que coisa interessante. Nós não somos marionetes, nós temos a liberdade de agir. Por isso que tudo depende de nós. Qualquer interferência espiritual, qualquer problema obsessivo, quem abre o espaço somos nós. Nós abrimos espaço, a ligação ela é totalmente mental, acontece isso aqui. Muitas vezes nós recebemos interferências sutis. A obsessão, ela começa bem leve e ela vai tomando corpo. Nós começamos a criar uma ideia e aumentar essa ideia. E ela vai nos prejudicando até atingir o nosso corpo físico. Por isso que a gente sempre diz, o remédio remedeia. O Evangelho de Jesus cura. O remédio é para que a gente faça, o doutor Andir sempre comenta isso. O remédio é para levar a pessoa a ter o equilíbrio para procurar as coisas espirituais, porque o que vai vingar são o nosso espírito. A carne fica, mas o espírito vivifica. Isso daí está no Novo Testamento. E olha que coisa interessante. Provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. São muitas vezes aqueles encontros entre homem e mulher. E aí nós vamos pegar de novo o guia do Chico Xavier, o Emmanuel, onde ele diz o seguinte, que há encontros que são encontros, há encontros que são reencontros, e há encontros que são desencontros. Então, parece que foi coincidência, mas não existe coincidência. Às vezes a pessoa sai de um lugar distante, ele vai conhecer a outra. Eu sempre cito o livro A Moça da Ilha, da Mariluza Moreira Vasconcelos, que conta uma história mais ou menos desse tipo. E tem todos os livros do André Luiz trazendo para nós informações que está dentro disso daqui. E olha aqui, eles inspirarão alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que quer obter. Sempre aparece alguém na nossa vida sugerindo alguma coisa boa para nós. Nós temos aquele chamamento através desses espíritos. Eles sempre vão inspirar alguém para que venha conversar conosco, e muitas vezes
A gente acha que deixou escapar alguma coisa e comenta alguma coisa que nós estamos passando por dificuldade. E aí a pessoa inspirada, ele vai nos orientar ou dar uma dica para que a gente possa procurar. Aí depende de nós, querer ou não querer, fazer ou não fazer. Aí nós vamos protelando, aí nós vamos ver isso no livro, há 2000 anos, do Emmanuel, do guia do Chico Xavier, quando ele encontrou com Jesus. E aí aquele encontro é emocionante, porque Jesus fala para ele se ele queria mudar a vida dele naquele momento ou daí a muitos anos. Mas como ele era um homem de posse, ele tinha ali uma situação privilegiada, ele preferiu as coisas da terra, as coisas do mundo. E aí a gente sabe a trajetória dele, que ele trouxe os livros. Olha que coisa importante, o Emmanuel, ele trouxe a história dele para contar para nós como funciona a reencarnação. É fantástica a história do Emmanuel, esse espírito poderoso, que ele foi galgando posições espirituais através de sofrimento, através de renúncia, até chegar na posição que ele está hoje. O mesmo aconteceu com Chico Xavier, o mesmo aconteceu com vários espíritos que foram missionários na Terra, porque quiseram. Quando a gente quer, a gente consegue. 526. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, pode provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para os derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Olha que coisa importante. Jesus novamente na nossa vida. Eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus falando do Novo Testamento, falando para aquele povo daquela época, falando para nós. Jesus veio quebrar preconceitos, mas não lei. Ninguém viu falar que Jesus criou um braço a alguém que não tinha o braço. Ele estaria quebrando uma lei, não quebrou. Agora, ele conseguiu irrigar, ele conseguiu fazer com que voltasse os movimentos. Todos sabem aquilo que Jesus fez. Está no Novo Testamento, tudo para nós. Nós vamos pegar lá atrás o profeta Elias, também, com grande potencial, e outros profetas do Velho Testamento, como o profeta Daniel. Então, a história desses homens, desses espíritos superiores, ela está desde todas as informações que nós temos. Então, está aqui. Agora, como que os espíritos sabiam que a escada ia quebrar? Como que eles influenciaram para que esse homem subisse nessa escada? Aí entra aquilo que nós comentamos. Ligação mental, intuição, o poder de persuasão. Porque chegou aquele momento, o espírito sabia o que ia acontecer. Aí nós comentamos aqui uma vez, inclusive depois houve alguns questionamentos, que o espírito superior, ele consegue ir no futuro. Nós vimos essa história de Jesus quando ele entrou em Jerusalém e pediu que fosse buscar lá um jumento. Ele foi até lá, ele viu, ele voltou e pediu para que fossem, e que pegasse e trazesse o animal para que ele pudesse entrar na cidade. Então o espírito superior, e nós, todos nós temos essa condição, todos nós, vamos ao passado, trazemos para o presente e nós conseguimos detectar o futuro.
Porque no livro Missionários da Luz, do André Luiz, nós vamos ver o capítulo Reencarnação, onde nós vamos ver a ficha da pessoa que vai reencarnar. Tem ali toda a trajetória dele, como espírito, ele sabe tudo aquilo que ele vai passar, porque ele tem condição para poder entender isso daí que ele vai passar. Porque se a gente não tem condição, a gente não consegue saber, porque vai nos perturbar, principalmente quando nós estamos no corpo físico, porque o cérebro não suporta duas vidas. Por isso que tem muita perturbação psiquiátrica, porque nós estamos divisando a parte espiritual e nós estamos vivendo no físico. E nós começamos a misturar, e aquilo nos perturba a tal modo que se não tiver o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, que traz para nós um conhecimento mais profundo, nós nos perturbamos e passamos a desequilibrar totalmente. Então está aqui, os Espíritos sabiam disso. Era necessário porque estava na ficha desse homem. Ele precisaria perecer daquela forma. Eles inspiram ele, através do pensamento, direcionam ele para que ele suba na escada. E ali ele desencarna. Aí, a culpa é de quem construiu a escada. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. A culpa é dele porque ele não olhou que a escada estava podre, mas aquilo estava programado para ele. Aí nós vamos ver isso no livro Sexo e Destino, do André Luiz. Olha como que os livros do Chico Xavier, eles trazem para nós informações para a gente entender a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos um processo que nós estamos passando porque nós não analisamos as coisas espirituais. O desenvolvimento que se fala no centro espírita é a gente ser observador daquilo que acontece nas nossas vidas, para a gente poder viver melhor. 527. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore, nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fosse assim. Não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de refugiar-se sob uma árvore, sobre a qual o raio devia desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. Olha que explicação para nós. Olha que coisa fantástica que é a doutrina espírita. Esse livro é fantástico. É a mesma coisa. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a interferência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Nós vamos voltar com isso daqui, mais ou menos, para a gente entender. Então, está aí. Tudo é uma inspiração. No livro Sexo e Destino, novamente, nós vamos ver lá que um senhor, depois de cometer um delito muito difícil, ele resolve trocar a vida dele pela vida de uma menina que ia reencarnar. Ele é inspirado a chegar num semáforo na cidade do Rio de Janeiro, e ali naquele lugar onde a mãe que estava grávida ia ser colhida num acidente, ele toma o lugar da mãe, por uma inspiração, porque ele queria se redimir. E realmente ele teve a oportunidade. Olha a doutrina espírita mostrando para nós que não existe acaso e que tudo que acontece tem uma razão de ser, a não ser aquela que nós provocamos. Muitas vezes nós provocamos. A gente provoca certas coisas, nós buscamos. Aí vamos, Jesus de novo. Buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Aquilo que nós buscamos, nós vamos encontrar. Então, se nós buscamos denegrir a nossa vida, destruir a nossa trajetória espiritual, nós vamos conseguir, porque nós temos o livre-arbítrio que nós vimos na primeira ali. Nós não somos marionete, nós também não somos máquina. Nós temos a situação de agir ou não agir, depende de cada um de nós. Por isso que a responsabilidade é nossa. A beleza da doutrina espírita, nós não podemos culpar ninguém pelos nossos problemas. Nossos problemas, nós precisamos correr atrás e ver de que maneira nós podemos resolver.
Mas quando a gente resolve um, vem outro. Porque nós estamos aqui para progredir. O importante é saber passar, mesmo com dificuldade, tendo Jesus no coração e no pensamento. Nós vamos superar tudo, com certeza. 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de desviar-se ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Olha, eu sou um admirador do Kardec, e nós sabemos que o Kardec, Chico Xavier, foi Kardec. Então ele volta à carga, ele volta à questão. Ele não fica satisfeito com uma resposta. Ele vai além. Por isso que o Livro dos Espíritos tem muitos desdobramentos, que é para a gente entender realmente. Aqui está falando a mesma coisa. Porque tudo é mental. Eles não podem interferir numa bala, mas eles podem interferir na mente da pessoa, fazer com que a pessoa desvie. Quantas vezes a gente muitas vezes escapa de um acidente por alguma coisa que aconteceu, que no momento a gente fica até nervoso. Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui que aconteceu comigo. Eu vinha vindo de Rondônia e quando eu cheguei em Cuiabá, eu tive um desarranjo intestinal e eu perdi o ônibus. Eu fiquei muito cabreiro, porque é muito longe a distância, e aí eu perdi o ônibus. Não era para mim desencarnar. Aonde, na poltrona que eu estava sentado, quando chegou perto de Presidente Epitácio, eu peguei um outro ônibus, vim, perto de Presidente Epitácio, o ônibus que eu estava vindo, ele saiu da pista e bateu numa árvore. E do meio para frente do ônibus, morreram todos. E eu estava justamente sentado ali. Então, eu quero dizer, alguém tinha que sofrer um pouco ainda com a minha presença, principalmente a minha mulher, né? Eu tenho dó dela, 50 anos junto, tadinha. Vocês imaginam o sofrimento dessa mulher. Mas, estou aqui. Então, não era para mim desencarnar ali, naquele momento. E quantos que perdem o avião e acontecem as coisas, no momento fica nervoso e depois acontece alguma coisa e fala, graças a Deus que eu não fui. Mais uma. 529. O que se deve pensar das balas encantadas de que tratam certas lendas e que atinge fatalmente um alvo? Pura imaginação. O homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. 529a. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário? O que Deus quiser deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Aqui nós vamos parar. Nós vamos continuar esse assunto na próxima quinta-feira. Aí nós vamos ver o livro Libertação do André Luiz. Vamos pegar o livro Libertação. Vamos ler a história do livro Libertação. Essas duas questões estão enquadradas no livro Libertação. Então está aqui, ó. O que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Então, tudo tem o poder de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Porque Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Nós somos participantes no livro Evolução em Dois Mundos. Logo na introdução, ele vai falar que nós somos co-criadores em plano menor. Deus é o Criador. Nós somos co-criadores. Tudo que acontece na Terra, toda a evolução que tem na Terra, o homem participou, mas sempre com a supervisão de Deus. Então não adianta. As coisas vão acontecer para melhorar a vida da gente. Tudo que acontece é para melhorar a vida da gente. A gente discernir, vamos fazer como Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E está também, se não me engano, no Livro dos Espíritos, que ele fala que ele fazia um levantamento todas as noites, para ver o que ele tinha feito durante o dia, se não ia contra aquilo que Jesus trouxe.
Então, às vezes acontece alguma coisa, mas se a gente buscar a fundo, se não for o problema dessa encarnação, está na outra. Por isso que sem a reencarnação não existe justiça. Se a gente tirar a reencarnação, nós não precisamos acreditar em nada. Porque tudo que está acontecendo na Terra, todas as coisas que nós estamos vendo, as atrocidades e uma série de coisas, tem que ter um fundo. Eu lembro muito da Guerra do Vietnã, o presidente dos Estados Unidos, ele fretou um avião, mandou buscar as crianças na época. E o avião caiu com as crianças. Ele queria salvar as crianças. O avião caiu. Aí vem um dos anuários espírita, trazendo a trajetória daquelas crianças em outras reencarnações. Não escapou nenhuma. Era 100 e poucas crianças, que agora me foge no momento. Saíram de Saigon, vieram e o avião caiu. Então, tem tudo uma razão de ser. Por quê? Porque a verdadeira vida é espiritual. Nós valorizamos mais o corpo do que o espírito, mas o corpo vai perecer. O espírito continua, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Por isso que quem ama é o espírito, quem odeia é o espírito. Como a gente sofre quando a gente ama alguém, e a gente às vezes vê que não é correspondido. Então aquilo machuca a gente. E como a gente sofre muito mais quando a gente tem ódio de uma pessoa, e às vezes ela não corresponde. A gente gostaria que ela... Às vezes a gente vai para falar bastante coisa, ela não responde nada. Aí a gente fica com mais raiva ainda. Aquilo desestrutura totalmente a gente. Por quê? É o espírito. Quando a gente passar a usar aquilo que Jesus trouxe para nós, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Aí está a lei e os profetas. Nós vamos viver melhor. Se alguém tem ódio de mim, o problema é dele. Agora, se eu odiar alguém, o problema vai ser meu. Que eu fico martelando aquilo na minha cabeça. E os espíritos que gostam disso aí se aproximam e aumentam ainda mais o problema. Mas se nós estamos aqui é porque nós não queremos nada disso para nós mais. O que nós queremos? Paz, esperança, vida mais saudável. Então que Jesus nos abençoe. Nessa segunda parte, vamos fazer cada um o nosso pedido mental. No momento do passe, muitos irmãos vêm à mesa, recebem ajuda, nos acompanham, são socorridos. Depende de nós. Vamos mentalizar os nossos lares, aqueles que nós sabemos que tem problema e que a gente possa ajudar, porque nós somos instrumentos de Deus, todos nós nesse momento. Que Jesus nos abençoe. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos pedir a Deus que nos ampare. Esse assunto, a semana que vem, provavelmente a gente conclui ele. É um assunto muito interessante. Nós vimos que não existe bala encantada. E aí, eu ouço muito isso, conversando com as pessoas, que eles foram em algum lugar e alguém fechou o corpo dele. Não existe isso daí. Não existe fechamento de corpo, não existe. Olha como que a doutrina espírita é maravilhosa. Ela vai dar a condição da gente analisar. Se tiver lógica, nós vamos ver. Por isso que a ciência investiga, pesquisa. Então não existe isso daí. A gente via muito falar em balas encantadas, etc. Aí eu sempre lembro quando falou aqui do raio, né? Que atingiu a árvore e matou o homem que estava debaixo da árvore. No livro O Santo dos Nossos Dias, vou repetir essa história aqui, que é o Chico Xavier que conta, é muito interessante. O Chico Xavier conta o seguinte, que tinha um homem que ele ficou fanático no espiritismo, porque tem espírito fanático. E até hoje eu sou entusiasmado, às vezes eu sou meio fanático também, eu começo a conversar e não paro mais, vocês estão vendo, né? Mas o André Luiz fala que é melhor ouvir um otário falar porque é caridade. Então, sejam caridosos comigo. O Chico Xavier disse que o homem, qualquer coisa, ele pegava o Evangelho segundo o Espiritismo e ia ver lá que era uma mensagem para ele. Quando acontecia um perigo, qualquer coisa, ele escapava de alguma coisa, ele estava embaixo de uma árvore junto com o gato dele, com o gatinho dele. De repente formou um temporal daquele jeito mesmo. Ele correu para dentro, caiu um raio, derrubou a árvore e matou o gato. Ele correu no Evangelho segundo o Espiritismo e falou: olha como que Deus está me ajudando, olha como que os Espíritos me ajudam. Só que ele abriu lá onde está escrito: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então,
Ele não era um homem de bem, ele escapou. Então, muitas vezes a gente escapa porque a gente ainda não é aquela pessoa que precisa ir para o outro lado. Nós precisamos ficar aqui um pouco mais de tempo. E é muito interessante isso daí. A doutrina espírita dá condição para a gente viver melhor. Hoje à noite vamos fazer o nosso pedido mental. Quando nós dormimos, nós desligamos do corpo, nós vamos no plano espiritual, vamos focar naquele problema que mais nos incomoda. Com certeza nós vamos receber a ajuda e talvez até a solução, porque Deus está conosco e Jesus nos ampara e os nossos anjos protetores não descuidam de nós em nenhum momento. Que eles nos abençoem. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos pela presença. E estamos aqui de novo semana que vem, gente. Muito obrigado.